Eu sou Maria Basto, tenho 34 anos, tenho uma paralisia cerebral provocada por uma anoxia durante o parto e neste momento tirei Psicologia, mas não acabei. Estou à procura de um emprego, uma profissão. Não, infelizmente não. Porque ainda há muitas divergências, ainda há muita desigualdade na deficiência, as pessoas não têm as mesmas oportunidades de trabalho, as pessoas são muitas olhadas também de lado, a cidade, mesmo a cidade do Porto, onde resido, não está adaptada para receber pessoas com deficiência, e isso também não ajuda ao facto de nós nos sentirmos incluídos e usufruirmos de todas a igualdade das oportunidades. Não são facilitadas, muitas, apesar que acho que estamos num caminho de evolução de mentalidades. E em 34 anos noto algumas diferenças, mas muito, muito, muito devagarinho. Tenho um exemplo de uma grande que vivi há pouco tempo. Foi uma quebra de dignidade humana, um atraiçoamento dos direitos humanos. Eu estou a fazer um curso de espanhol, infelizmente num local até que é próprio para receber pessoas com incapacidade motora. Infelizmente, no domingo passado, tive um furo num pneu da minha cadeira manual. Tive o cuidado de mandar um e-mail para a instituição a pedir que se dispunham de uma cadeira para mim. Ok, mandei, era domingo. Fui de Uber, desloquei-me até à instituição de Uber, na certeza que tinham a cadeira, não é, disponível. Esperei, entretanto ligaram-me da instituição a dizer: Maria, olha, a cadeira já vem, já está disponível, já vem para si. Ok. Entretanto, deparo-me e vejo uma pessoa de assistência pessoal que, pronto, está lá há um mês, mas isso não é desculpa para certas atitudes, que me vem alegremente com uma cadeira de banho. Ora, eu só olho para a senhora e digo: olha, a senhora, ela, olha, desculpe, vai passar para aqui, eu sei que já está há muito tempo na Uber, e depois passa 1h30 na aula de cadeira de banho, e depois eu vou à sala trocá-la para uma cadeira manual. Ok. E eu disse: não, minha senhora, deve estar a brincar comigo, que eu vou para uma aula numa cadeira de banho. E eu até disse: já tomei banho em casa. E a senhora, eu disse: olha, eu sei onde é que estão as cadeiras, estão ali no ginásio, que era colado ao sítio onde eu estava, era pouco, a distância era pouca, do sítio onde eu estava. Portanto, a senhora vai buscar a cadeira e traz-me cá, ok, que foi o combinado. A menina está muito nervosa. Pois estou, olha, vou chegar atrasada à aula. E ainda por cima, há este escândalo, claro que tenho que estar nervosa. Lá fomos buscar a cadeira, ela pôs-me na cadeira e seguimos para a aula. Agora, claro que um colega meu assistiu e fez a reclamação junto comigo. Agora estou a aguardar as segundas consequências da reclamação. Estou à espera que me liguem. Se calhar a pessoa, face a este acontecimento, pensa: pronto, faltam 2 dias para terminar a formação e eu não vou estar a chatear com isso. Não, eu fui e vou até
fazer perceber, não é, a instituição de que aquilo foi uma violação dos direitos humanos. Não é? Reclamar, ser afirmativa, ser assertiva, ser educada, claro, e mostrar o porquê. Porque as pessoas não nascem todas ensinadas, mas nós temos que nos fazer valer e fazer perceber ao outro que fez mal. Então, por isso é que eu vou proceder à reclamação, não é? Eu acho que se formos em grupo é mais forte a reclamação. Mas nunca podemos deixar de reclamar só individualmente. Mas eu acho que se for, por exemplo, ainda bem que eu fui vista neste processo, porque juntou-se logo um colega meu e que viu tudo e que vai reclamar. Eu acho que vai ser mais forte, mas individualmente também não nos devemos deixar camuflar, nem esconder, nem passar despercebido, deixar passar despercebido. Eu, felizmente, ao longo da minha vida, agora lembrei-me desta situação, mas não tenho que me queixar de violação dos direitos, a nível individual, não tenho que me queixar, porque, graças a Deus, nunca senti assim diretamente nada que me ferisse. Sim, isso também ajuda. Também ajuda. As pessoas que, graças a Deus, que me rodeiam, a minha família, os meus amigos, são pessoas que têm uma atitude, uma mente aberta, pessoas que estão disponíveis a ajudar e não a recriminar, a facilitar e a promover a maior igualdade de direitos. Nunca me senti, por exemplo, eu sou uma pessoa que vou a todo lado, quer tenha degraus, quer não tenha, as pessoas disponibilizam-se a ajudar, nunca há problemas, nunca. Eu nunca deixei de ir, felizmente, a nenhum sítio pelas barreiras arquitetónicas. Agora, sinceramente, com a idade, é um bocado cansativo para mim estar a ir realmente a sítios que não promovem essa igualdade de direitos e onde nos deparamos com barreiras arquitetónicas. Mas acho que até devemos ir para demonstrar que temos que ter direito ao acesso ao sítio. A minha ideia é demonstrar que há pessoas com incapacidade que também gostam de frequentar e que é preciso pôr ali uma rampa ou adaptar o espaço. Se nós nos escondermos em casa e não formos, ou não mostrarmos interesse em ir e não reclamarmos, então a pessoa pensa, ok, ninguém vem aqui, está tudo fechado em casa, eu não preciso estar a pôr aqui uma rampa, para quê? Ser vista, sim. Querer ir aos sítios, falar com as pessoas, reclamar. Não se escondam em casa, saiam, comuniquem, façam valer os seus direitos. Porque nós temos perfeitamente a capacidade de ser feliz com tudo aquilo que nos envolve. Mas temos que nos fazer valer.
Bem-vindos aos episódios dos Neuropodcast da Associação Portuguesa das Neuromusculares, com o apoio do Instituto Nacional de Reabilitação e da Biogen, um podcast focado nas pessoas que vivem com doença neuromuscular. O termo doenças neuromusculares aplica-se a um universo muito alargado de diferentes patologias, já identificadas, engloba as doenças dos músculos e dos nervos, entre outras. São doenças genéticas, hereditárias e progressivas e todas têm em comum a falta de força muscular, necessitando os doentes, a quem foram diagnosticadas, de vários tipos de apoios. Para nos falar aqui hoje sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Estratégia Nacional para a Inclusão, temos connosco a Senhora Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, e também o Joaquim Brites, que é Presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares, a quem agradeço aos dois, desde já, a vossa participação. Ana, Joaquim, muito obrigada por estarem aqui connosco. Senhora Secretária de Estado, nós dissemos aqui que vamos falar da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, só que isto é um tema muito alargado. O que eu gostava é de, muito rapidamente, explicar às pessoas que nos estão a ver que a Convenção é uma convenção que nos chega da ONU, que depois cada país aplica segundo uma estratégia. Estou certa no que estou a dizer? Ou pelo menos deveria. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joaquim. Pelo menos assim deveria ser, ou seja, a ONU entendeu e bem que seria conveniente aprovar uma convenção, um texto orientador, estratégico, que enquadrasse os direitos das pessoas com deficiência, fê-lo. Esse é ainda hoje o texto, a convenção da ONU mais ratificada de todas, aquelas que a ONU aprovou em diferentes áreas, o que quer dizer que o tema mobiliza e é um tema para o qual os países estão despertos. É importante depois que não nos fiquemos por isto, que os países não se fiquem por ratificar a Convenção ou mesmo o seu protocolo adicional, que digamos que é assim um conjunto de obrigações adicionais que vêm em anexo à Convenção, que os países podem ou não ratificar. Portugal também ratificou. Agora, é mais importante, eu não diria assim, não é mais importante, mas acho que é importante que a ratificação de uma convenção seja acompanhada de ações concretas a nível interno por cada país. Ou seja, a posta em prática. Claro, e portanto aí temos necessariamente, a meu ver, de conciliar e articular um conjunto de medidas que no nosso caso estão reunidas na nossa Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, 2021-2025, essas sim, já com ações muito práticas, muito concretas, com indicadores de execução, com metas, para que nós possamos ir medindo de que forma é que já avançamos, o que é que já está feito, o que é que está por fazer e quanto tempo é que vai demorar a fazer. Joaquim, esta estratégia nacional, ou seja, digamos que simplificando a posta em prática da Convenção em Portugal, foca-se sobretudo em quê? Quais foram os princípios mais importantes desta estratégia? E depois, cá em Portugal? A estratégia em Portugal teve como princípio, tal como disse a doutora Ana Sofia, a possibilidade de executar dentro das necessidades que Mas quais eram as necessidades mais importantes? As necessidades mais importantes tinham a ver com aquelas que tinham sido já levantadas, como as acessibilidades, a questão do acesso a alguma informação, um princípio muito importante que era a tal autodeterminação das pessoas com deficiência, independentemente do grau de deficiência e do tipo de deficiência, porque nós às vezes, já vamos explicar ao falarmos o que é, de deficiência, é uma coisa muito genérica, portanto os países tiveram que fazer, em cada país houve o cuidado de fazer uma estratégia que fosse aplicável em função daquilo que cada um pudesse fazer e executar e acompanhar também, já que a estratégia também tem uma comissão de acompanhamento para perceber se está ou não a ser implementado tudo dentro dos timings e dentro dos critérios que foram definidos. Algumas coisas são possíveis, outras nem tanto, mas houve em Portugal esse cuidado de complementarmos a estratégia com a possibilidade de dela ser acompanhada para as necessidades e para as prioridades também. Doutora Ana, agora aqui sob o ponto de vista de quem põe em prática, isto é fácil de fazer? Ou seja, há uma convenção, estrategicamente temos que a pôr em prática num país como o nosso. É muito difícil fazer isto. Quando aprovamos uma estratégia, a ideia, eu acho que o sucesso ou não de uma estratégia está muito focado em nós sermos capazes de, ao definir ações, definir logo quem é que é responsável por executá-las, em quanto tempo e como é que se vai provar, medir que aquela ação foi cumprida ou não. Nem todas as ações que definimos nesta estratégia foram cumpridas no tempo que inicialmente tinha sido definido.
Nós tivemos vários constrangimentos aqui já de início, nomeadamente o facto de ela ter entrado em vigor num ano ainda afetado pela pandemia. Portanto, temos andado progressivamente a correr atrás do prejuízo em algumas medidas. Agora, nós ao organizarmos uma estratégia, pensámos logo divididas em áreas principais. Representação e autodeterminação das pessoas com deficiência, ambientes inclusivos, educação, formação profissional e emprego, vida independente, prestações sociais e apoios sociais, desporto, cultura e lazer. E depois um último eixo, que eu não chamo oitavo, eu chamo o eixo transversal, que diz respeito a todos os outros, que é a área da investigação e do desenvolvimento de investigação científica na área da inclusão das pessoas com deficiência. Falam muito em acessibilidades quando se fala destas questões. Porquê e de que, ou seja, porque isto é um pouco abstrato, eventualmente, para quem nos esteja a ver. O que é que isto quer dizer? A acessibilidade está presente em todos os eixos que a doutora Ana referiu. Ou seja, para todos eles é preciso ter acesso. É preciso ter acesso à educação, é preciso ter acesso à inclusão, é preciso ter acesso também à própria representação. Portanto, é necessário à formação profissional, é preciso também ter a própria formação académica, que é uma coisa que durante muitos anos esteve retirada das pessoas indevidamente. As pessoas tinham direito à mesma, mas as pessoas não iam. Hoje é muito mais frequente as pessoas irem para a faculdade e fazerem uma carreira académica normal, porque foi entendido como normal. Portanto, o acesso é sempre um termo que tem que estar presente em praticamente em todas as políticas desenhadas para as pessoas com deficiência. Ou seja, esta estratégia em termos práticos faz com que um português possa hoje em dia o quê? Possa ter acesso ao ensino, como estava a dizer. Porque a acessibilidade não fala só da acessibilidade física, Sim. não é? Quando nós falamos de acessibilidade, pensamos que é só a rampa e a barreira. Não é só isso. O acesso e a acessibilidade é a possibilidade das pessoas chegarem a tudo aquilo que não lhes deve ser dado. E, portanto, é um conceito um pouco mais alargado do que aquilo que nós temos entendido até agora. Sim, ok. Agora, vamos supor que existe esta convenção e algumas das regras desta convenção não são postas em prática. Pode-se alguém queixar? Isso é possível? Há direito à queixa? Eu não sei se... Quer dizer, relativamente à convenção, obviamente que sim. Não propriamente... Não em específico quanto à convenção, mas qualquer direito que esteja patente na legislação nacional, na legislação interna, que se deve conformar com os direitos que genericamente estão previstos na Convenção e, portanto, perante o desrespeito ou a violação de algum desses direitos, as pessoas devem ter e têm acesso à queixa. Isso está previsto quer através da Lei 46 de 2006, que é a lei antidiscriminação das pessoas com deficiência, em razão da deficiência ou em razão de questões de saúde. Portanto, esse é um mecanismo transversal que existe de direito à queixa. Queixa essa que deve ser apresentada junto do Instituto Nacional para a Reabilitação, que é a entidade que mediará depois com as entidades reguladoras com competência para fiscalizar nas diferentes áreas. Porque tudo depende, se a pessoa considera que foi discriminada, em que área, no acesso a um edifício, na escolha para num concurso público para a administração pública, no acesso a um outro emprego, na escola. Quer dizer, a entidade competente para se pronunciar sobre a existência ou não de discriminação varia. As entidades reguladoras são as mais diversas. Mas, portanto, quem tem a competência de mediar todo este processo e de encaminhar todo este processo é o Instituto Nacional para a Reabilitação. Existem mecanismos específicos de queixa, por exemplo, no próprio Decreto-Lei 163 de 2006, esses mecanismos específicos por não terem sido adotados em determinadas áreas, mecanismos corretivos quanto a questões de acessibilidade, de manutenção de barreiras arquitetónicas, muito especificamente nos ambientes construídos prévios à entrada em vigor da lei, porque tudo aquilo que foi construído depois da entrada em vigor da lei foi mais fácil de adaptar. Havia normas, foi construído do zero, é mais fácil construir bem quando se constrói de raiz. Claro. Aquilo que já era o pré-existente teve prazos de adaptação. Houve coisas que efetivamente foram corrigidas, houve coisas que não foram, e, portanto, existem mecanismos próprios no Decreto-Lei 163 para se poder agir quanto a essas situações. Mas quanto a estas questões, nós vivemos num país que está preparado para ser inclusivo, para todas as pessoas?
Joaquim? Para todos ainda não, mas caminhamos lentamente. Penso que tem sido feito um esforço muito grande. Aliás, como diz a doutora Ana Sofia, as obras que são hoje lançadas, já há um cuidado adicional para se perceber se as obras ficam ou não acessíveis a todos, se já se eliminam alguns degraus, se eliminam algumas condicionantes de acesso até aos elevadores. Enfim, há imensas normas técnicas que são hoje postas em prática, que durante alguns anos também não foram fiscalizadas e, portanto, ainda temos que recuperar algum tempo perdido, mesmo após o 163, mas com a existência das normas é muito mais fácil nós reclamarmos. E eu julgo que aquilo que nós estamos a assistir hoje, e eu costumo referir isso até várias vezes, quando eu, há alguns anos atrás, queria um lugar de estacionamento para pessoas com deficiência e ele não existia, não é? Ou estava indevidamente ocupado, mas existiam muito poucos, hoje eu posso encontrá-los, muitos deles indevidamente ocupados, mas eles existem, estão lá. Portanto, é sinal que eu posso reclamar pelo facto de estar lá uma viatura indevidamente estacionada, a própria pessoa que quer estacionar tem os seus direitos, tem também a possibilidade de reclamar por lá estar alguém, pode chamar a polícia. Enfim, há uma série de direitos que têm vindo gradualmente a serem instituídos e implementados, precisamente porque tem havido muito mais sensibilidade para que esse acesso, ao nível das barreiras arquitetónicas, obviamente, seja ultrapassado. Bem, falamos aqui já deste conceito da autodeterminação ou regime de maior acompanhado. E eu gostava muito que explicassem a que é que isto se refere, o que é que isto significa, doutora Ana. Bom, durante muito tempo nós tivemos a previsão na nossa legislação, designadamente no nosso Código Civil, que é um código que já remonta a 1967 e, portanto, não é a coisa mais atual Não. nesses aspectos, as figuras da interdição e da inabilitação. Aplicáveis a pessoas que, em razão da sua deficiência intelectual ou cognitiva, não tivessem a totalidade das condições para gerir a sua vida, a sua pessoa e os seus bens. Em muitos aspectos, este regime foi, durante anos, aplicado num padrão chapa 5. O que é que eu quero dizer com isto? Apelava-se à nomeação de um tutor e, portanto, esse tutor, independentemente da situação em concreto, tinha sempre os mesmos poderes, podia fazer exatamente o mesmo em todos os casos, tinha o mesmo poder de intervenção e a situação do tutelado, digamos assim, da pessoa interdita, era sempre igual, juridicamente. Isto não respeitava aquilo que a Convenção diz e que a própria estratégia diz e que a nossa legislação interna diz, que é os direitos de qualquer cidadão e também os direitos das pessoas com deficiência só podem ser restringidos na medida estritamente necessária para a sua própria proteção e acompanhamento. E, portanto, o que se fez foi criar aqui um novo regime, que chamamos o regime do maior acompanhado, tirar esta ideia, que também acho que tinha um peso simbólico muito castrador do tutor, não é? De quem manda em tudo. Chamámos de regime da pessoa maior, mas que precisa de um acompanhamento, portanto, daí maior acompanhado, é um acompanhante. E a que é que isto implica? Obriga em primeiro lugar a que quando há uma ação destas a ser apreciada em tribunal, a pessoa com deficiência tenha sempre que ser ouvida. Há quem nos acuse de estarmos a ser excessivos, em alguns casos estarmos a obrigar a ir a tribunal pessoas que têm muitas dificuldades de mobilidade, mas achamos que isto é fundamental, porque achamos que é importante que o juiz esteja cara a cara com a pessoa, tenha uma percepção exata da realidade da pessoa, das reais, e mesmo assim reais é dito entre aspas, porque o tempo em que a pessoa ali está não permite ter uma apreciação total, obviamente, mas que haja um contacto, que haja uma percepção sobre a vida de quem é que estamos a falar. E que, portanto, quando há uma sentença ou uma declaração de acompanhamento maior, que ela seja feita na medida do estritamente necessário àquela pessoa. Um caso concreto, acho que as pessoas percebem melhor assim. Imaginemos pessoas com deficiências intelectuais ligeiras ou moderadas que até precisam efetivamente de acompanhamento na área da gestão financeira das suas vidas. Mas que se fica por aí essa necessidade de acompanhamento. A pessoa vive perfeitamente, até de forma bastante autónoma, até pode viver na sua casa, desde que tenha alguém na retaguarda.
Eu lembro-me de casos destas pessoas em que os pais resistiam a pedir o regime da tutoria, não é? Ou atualmente do maior acompanhado, porque o filho fazia muita questão de poder votar. E qualquer pessoa interdita não podia exercer o direito de voto. Ficava restringida no seu direito, nos seus direitos políticos. Uma pessoa nessa situação não poderia, por exemplo, casar. Não tinha direitos civis. E, portanto, o que está aqui em causa é adaptar a restrição de direitos, ou os poderes do acompanhante maior, ao estritamente necessário para aquele caso em concreto, para aquela pessoa. Ou seja, não perde os direitos individuais neste caso. Não. Acredito que nas doenças neuromusculares esta figura do maior acompanhado, o ex-tutor, o antigo tutor, já não apareça tanto, não é? Porque não estamos a falar tanto de pessoas com necessidade intelectual. Estamos a falar de pessoas quase sempre de plenas funções intelectuais, certo? Os doentes neuromusculares normalmente mantêm intactas a maioria deles, a grande maioria deles. Temos alguns casos que são algumas exceções, mas a grande maioria deles mantêm intactas todas as suas capacidades cognitivas e, portanto, tentam levar até ao extremo toda a sua possibilidade e a capacidade de exercerem os seus direitos, quer os direitos civis, quer outros, até ao limite. No entanto, por vezes pode-se colocar a questão da necessidade de entrar no regime do maior acompanhado por limitações físicas e praticamente só por isso, quando é impossível assinar, quando é impossível representar, ou então tem que haver um método qualquer, lá está, como diz a doutora Ana Sofia, o juiz tem que ver, alguém tem que ver a pessoa e perceber porque é que ele tem que ser inabilitado e se deve ser inabilitado. Portanto, no caso dos neuromusculares, essa questão põe-se muito poucas vezes. No passado, por acaso, colocava-se algumas vezes porque havia alguma pressão, no caso das pensões, havia alguma pressão para que as famílias pudessem receber os dinheiros, etc. E alguma pressão. Hoje, isso nós próprios desaconselhamos que isso seja feito, a não ser que seja acompanhado por alguém do serviço social ou, enfim, alguém que tenha mais capacidade de dizer à pessoa deve ou não deve fazer, mas raramente se coloca essa questão nos nossos doentes, e ainda bem. Ana, uma pergunta para si. Como Secretária de Estado, como é que num campo em que trabalha, da inclusão, se conseguem aplicar regras novas, podemos chamar-lhes novas, ou seja, este país está preparado para elas? Como é que se faz este equilíbrio entre leis de que já nos falou que vêm dos anos 60 para uma necessidade, mais que óbvia, de sermos inclusivos para todas as pessoas? Eu acho que, é um campo complicado. Este exemplo que é difícil de mexer, que é o Código Civil, e quase uma bíblia, não é? Em geral, a nossa legislação em matéria de inclusão nas diferentes áreas é muito mais recente, vem da década de 90 ou dos anos 2000. A legislação sobre educação inclusiva é de 2018, sobre cotas de emprego no setor privado é de 2019. E muitas das medidas da estratégia passam também, não só obviamente, mas passam por ou aprovar legislação em áreas em que ela ainda está em falta, por exemplo, a inclusão e a proteção dos direitos das pessoas com deficiência no acesso e na frequência do ensino superior. Há muita ideia em Portugal, e durante muito tempo isso foi assim, temos uma legislação ótima que protege e orienta os alunos durante o ensino obrigatório, mas também há muito aquela ideia de que a partir daí quem vai para o ensino superior está por sua conta e risco. Isso, hoje em dia, nos dias de hoje, não pode ser assim. Não pode ou não é? Não pode. Não é. Nós já temos duas medidas importantes que protegem e que fizeram com que, no espaço de 7 anos, nós tenhamos praticamente triplicado o número de alunos que por ano estão a aceder ao ensino superior, alunos com deficiência. Passámos de pouco mais de 100 para mais de 300. Não apenas o facto de haver um contingente específico de acesso, o que é que isto significa? Se o aluno com deficiência tem aproveitamento, mesmo que não entre naquela faculdade por nota que esteja abaixo da nota mínima, o aluno com deficiência acede, porque se entende que teve dificuldades acrescidas no seu percurso escolar, assim como também o aluno com deficiência é-lhe atribuída uma bolsa anual no valor correspondente às propinas que paga. Isto quer dizer, na prática, que não paga propinas. Sim. Pronto. Agora é preciso mais do que isso. Há muito boas práticas em algumas universidades que foram criando centros de recursos para apoiar os alunos, a preparar materiais, a adaptar materiais, a estudar, que foram preparando os seus próprios ambientes físicos e tecnológicos, mas depois também há os maus exemplos e, portanto, nós precisamos sempre de criar esta legislação para fazer com que todos tenham um nível mínimo pelo qual estejam regulados.
e que o aluno não seja obrigado a escolher uma determinada faculdade em função da realidade que ali se vive, se ali os alunos com deficiência são mais ou menos protegidos. Então é errado pensarmos que não temos uma legislação suficientemente abrangente para sermos um país inclusivo, quando infelizmente, e adorávamos não ouvirmos estas notícias, ouvimos falar de alunos que têm mais dificuldade na escola porque têm determinado tipo de deficiência. Infelizmente nós ouvimos muito esse tipo de notícias. O que nos pode passar a ideia de que não temos uma legislação eu acho que, tão eficaz. Em Portugal nós temos a ideia que temos, eu acho que as pessoas têm essa ideia genericamente, e corrijam-me se eu estiver enganada, que a nossa legislação é muito boa. Nós produzimos boa legislação com um bom enquadramento. Nós, por exemplo, a nível internacional na Unesco temos das melhores avaliações no que diz respeito a um sistema educativo inclusivo. Agora, não basta ter legislação bem feita. É preciso que depois essa legislação seja devidamente implementada nos contextos. Nós temos escolas onde as coisas funcionam muitíssimo bem e temos escolas onde as coisas funcionam pessimamente. Há vários fatores que podem condicionar isto. Eu diria que o principal deles, e pronto, tudo começa, é a massa humana que faz enquadramento a cada realidade, em cada local. Se efetivamente nós temos bons aliados no diretor, na equipa multidisciplinar, nos docentes, a realidade é toda ela muito mais simples. Se estamos efetivamente a remar contra a maré e temos pessoas que não acreditam naquilo que é um processo de inclusão bem-sucedido, dificilmente vamos conseguir chegar a algum lado. O Joaquim quero recordar a quem nos vê, presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares, é uma associação não governamental? Porque agora eu gostava muito de focar a questão da importância das associações não governamentais. Por exemplo, que importância tem a sua associação na vida das pessoas? A importância Sei que a pergunta é abrangente. Sim, e é abrangente e é perigosa. Porque sobretudo feita assim, não é? Claro, a importância é naturalmente grande, pelo menos para os doentes que a própria associação representa, que são seus associados. Mas também é importante pela questão da representatividade de outros, porque uma organização não governamental não tem só a obrigação de defender e de representar os seus associados. Enquanto a organização não governamental também tem que estar na linha da defesa dos direitos de outras doenças que não a sua, de outros direitos de pessoas que não a dos seus representados, e até de propor soluções que a própria instituição acha que são fundamentais e que são essenciais para que o dia-a-dia corra bem. Estamos a falar na questão da educação, é um dos princípios, na questão dos produtos de apoio, é outro dos princípios, na questão da regulamentação de alguns direitos que nós por vezes conhecemos enquanto instituição que está no terreno, conhecemos coisas que o Governo provavelmente não consegue alcançar, e, portanto, enquanto organização não governamental temos a obrigação de transmitir ao Governo e todos aqueles que dirigem este tipo de departamentos que há este ou aquele problema que deve começar a ser estudado. A APN, felizmente, tem feito o seu trabalho e o seu percurso, sempre numa perspectiva construtiva, numa perspectiva também criativa, porque nós às vezes também temos que construir e temos que ser criativos naquilo que construímos. Não podemos só inventar aquilo que achamos que é bom e depois instituirmos aquilo como um direito. Não, tem que saber se é execuível ou não. Também temos que saber se o orçamento permite. Também temos que saber se podemos ou não propor àquele ou ao outro Ministério. Portanto, as organizações não governamentais têm, de facto, um papel determinante na sociedade para equilibrarem não só os direitos das pessoas, como também implementarem coisas que elas próprias gostariam de ver implementadas na defesa dos seus direitos e na defesa dos seus direitos. É fácil, vi que há muitas associações não governamentais para as pessoas com deficiência, é fácil para uma associação comunicar com um governo? O canal não sei como é que funciona, mas o canal No meu caso não tem sido difícil, porque... Se calhar a doutora pode me responder, porque no conhece mais, não é? Posso dizer que todos aqueles que o pedem são recentes. Sim. Sim, por vezes Claro. também há esse problema. Às vezes as pessoas reclamam, mas também não vão lá, não é? Portanto, nós aquilo que pedimos, enfim, cada vez que pedimos uma porta aberta, a porta pode não estar aberta naquele momento, mas alguém a abre, podemos falar. Eu, neste aspecto aqui, com o Sr. Secretário de Estado, temos tido uma conversa, temos tido várias conversas e uma conversa prolongada há alguns anos. Já nos conhecemos do tempo de defesa da deficiência noutras áreas e, portanto, acho que o caminho constrói-se assim. Portanto, eu julgo que
que nós não podemos chegar a uma organização não governamental de pessoas com deficiência, porque existem organizações não governamentais que não estão do lado da deficiência, não é? Mas todas elas têm o seu caminho a fazer, seja na área da deficiência, seja noutra área qualquer, seja na São área social, na área importantes da para si saúde. como canal de chegada depois aos problemas das pessoas? Doutora Ana. Não só são importantes, como nós fizemos questão de ter no próprio Ministério uma comissão permanente que reúne um conjunto destas organizações não governamentais de pessoas com deficiência, as mais representativas, digamos, que reúnem mais pessoas e com diversidade, as representativas de diferentes áreas da deficiência. É um órgão, uma espécie de órgão consultivo que reunimos periodicamente para, não apenas para darmos informação, mas também para podermos pré-apresentar documentos com tomadas de decisões políticas no sentido de os validar e de recolher sugestões antes de os ver aprovados. E isto não tem nada a ver com consulta pública. A consulta pública é uma coisa mais alargada que fazemos com toda a gente. É ali quase um órgão de consultoria. Mas também para ouvir e para que nos façam chegar essas preocupações. No meu caso em concreto, não tenho essas limitações, porque todos os representantes das organizações não governamentais da área da deficiência têm o meu telefone pessoal e, portanto, quando a coisa pega fogo, eles ligam rapidamente, portanto, não. E a Ana atende. Atende. E a doutora Ana atende. Quando ela não deve ser eu atende, responder. mas normalmente responde. Bem, muito obrigada aos dois por terem estado aqui. Muito obrigada, porque com certeza tem muitos afazeres ainda, não é? Portanto, arranjou aqui este espacinho para estar connosco. Chegamos assim ao final de mais um episódio do Neuropodcast da APN, com o apoio do Instituto Nacional da Reabilitação e da Biogen. É um podcast focado nas pessoas que vivem com doença neuromuscular. Agradeço mais uma vez à Secretária de Estado, a doutora Ana Sofia Antunes, Joaquim Brites, Presidente da Associação Portuguesa das Neuromusculares. Obrigada por estarem aqui, pelo vosso contributo. Quanto a si que nos ouve e que nos vê, obrigada por estar aí desse lado. Nós voltaremos num próximo episódio, onde continuaremos a falar sobre doenças neuromusculares com novos especialistas. Até lá!